Alcançamos a taxa Selic de 15% ao ano, algo que a gente não via na economia brasileira desde 2006. Praticamente 2 décadas se passaram até que a gente tivesse alcançado novamente esse patamar de juro, o maior juro real do mundo. Mas e aí, como isso vai te afetar? Vamos para além do que é raso, do que é óbvio, que muitos comentam por aí. Ah, encareceu o crédito, isso vai reduzir o consumo. Mas será que é só isso? Há diversas outras implicações. E eu não tenho aqui a pretensão de esgotar completamente o assunto, porque há muita coisa que está fora do que nós podemos saber. São inúmeras variáveis, mas aqui eu vou te trazer as principais. Vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E vamos sair aqui do senso comum. Como eu disse, encareceu o crédito, aumentou 0,25, não muda tanto em relação aos 14,75 até então vigentes no país. A renda variável vai ficar sendo prejudicada. Não é bem assim. A gente viu a bolsa subir esse ano. Não é simples assim. Porque a gente sabe que existe uma diferença entre a taxa Selic meta, que é aquela taxa Selic instituída pelo Banco Central, que persegue a meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, e existe o DI futuro, juro futuro, que é o que de fato impacta na precificação dos ativos, que gera uma taxa de desconto maior. Consequentemente, o valor presente dos ativos, dos fluxos de caixa, ficam menores. Essa que é a ideia. Não é a taxa Selic que define a precificação dos ativos, o valuation, é o juro futuro. Então, saindo dessa percepção rasa, vamos a outras implicações. Primeiro, uma Selic a 15%, nós temos um aumento considerável do custo de funding dos bancos, principalmente os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. O que acontece? Esses bancos se beneficiam de uma captação relativamente barata em virtude dos títulos isentos, como LCI e LCA. Só que o CDI acompanha a trajetória da taxa Selic meta, de tal modo que se a gente tem uma taxa Selic em 15%, com um spreadzinho de 0,10 abaixo, que é o CDI, a gente tem agora um CDI a 14,90. Ainda que o custo de funding do Banco do Brasil, por exemplo, se aproxime de 80% de CDI, o CDI aumentou em conjunto com a taxa Selic. Isso encarece o que a gente chama de passivo dos bancos, que é o custo de funding, o custo de captação de recursos de terceiros. É esse passivo, é esse dinheiro que o banco capta que vai servir de uso para empréstimos e financiamento. Acontece que os ativos do banco, eles estão presos, vamos dizer assim, numa taxa anterior. Então isso reduz a margem do banco. É o que aconteceu quando a gente teve aquela virada de ciclo da Selic em 2% para mais de 10%, rapidamente, prejudicando principalmente Bradesco e Santander. A gente que não tem memória curta sabe disso. Então, os bancos nesse patamar de juros são prejudicados. E eu já venho falando isso há algum tempo. A 15% a coisa ficou ainda pior. Ainda mais porque a gente já vive uma crise de crédito, onde a inadimplência está alta, agora o passivo dos bancos aumenta, então é um cenário negativo. É algo que o mercado tende a precificar. Segundo impacto, aumento não desconsiderável na dívida pública. Aqui no site do Tesouro Direto, tá vendo esse título aqui, Tesouro Selic? Ele acompanha a taxa Selic. A 15%, a gente tem aqui no 2028 o rendimento da Selic mais essa taxinha aqui. No 2031 é Selic mais 0,10. E aí o que acontece? Na prática, o investidor ganha mais dinheiro com títulos pós-fixados, mas o governo perde mais dinheiro. Fica mais caro para o governo se financiar via dívida pública. E o impacto exato disso na conta é o seguinte: hoje, 30% da dívida pública, que representa 2,52 trilhões de reais, já que a gente já ultrapassou 8 trilhões, está ali atrelado à Selic. Esse é o volume de LFT que a gente chama, que é a dívida pública atrelada à Selic. Então esse aumento de 0,25, saindo de 14,75 para 15%, representa 6,3 bilhões de reais por ano de juros que o governo precisa pagar. E aí eu te pergunto, de onde que sai esse dinheiro? Obviamente que do bolso do pagador de impostos. Eu e você. São mais 6 bilhões de reais extraídos da sociedade. É assim que funciona. É culpa do Banco Central. Não é bem assim. É evidente que o Banco Central pode eventualmente exagerar tanto para cima quanto para baixo. Só que a gente está num momento delicado, principalmente com a troca de presidência do Banco Central, onde o mercado temia um presidente do Banco Central ou um Banco Central mais político, mais dependente das pressões
eleições da presidência da República, o que não aconteceu, e o Gabriel Galípolo, que vem fazendo trabalho técnico, e eu já dizia que isso provavelmente aconteceria, afinal ele já era diretor do Banco Central e tinha decisões muito alinhadas com o anterior presidente, então não faria sentido ter uma mudança drástica assim, e de fato está acontecendo e parece que o atual Banco Central quer manter esse recado. Que recado? Mercado financeiro, fique tranquilo que a gente não vai sofrer pressão política. A gente pode até sofrer, mas a gente não vai agir de tal modo. A gente vai agir de acordo com a autonomia do Banco Central. E isso está acontecendo. Mas, de fato, o juro hoje está bastante elevado. Só que tem um detalhe. Segundo a última ata do Copom, não ficou, assim, expresso, gravado na pedra, no sentido de chegamos à Selic terminal, podemos aumentar ainda mais. Mas olha, eu confesso que com o dólar em queda e com a inflação desacelerando, como a gente está vendo nesses últimos meses, a gente pode concluir que acima de 15% ficou difícil de acontecer. Só que você sabe, tudo é incerto. O futuro é completamente incerto e no Brasil até o passado é incerto. Mas 15% já é um patamar que parece até levemente excessivo para o Brasil hoje. Mas enfim, o Brasil ele tem um problema que é o seguinte: enquanto em países como os Estados Unidos, onde quando a gente vê desaceleração da atividade econômica, o governo vai lá e baixa juro para aquecer, no Brasil não é bem assim, cara. Aqui, como a gente depende muito de dinheiro estrangeiro, a gente precisa oferecer um prêmio de risco muito alto na dívida pública. Então, quando a coisa está indo ruim, a gente precisa subir juro. Então, a lógica aqui é diversa. Por isso que não dá para você ouvir economista ou financista que fica fazendo o seguinte: comparação entre Estados Unidos e Brasil. Tem muita coisa diferente, mas muita coisa. Aqui a lógica é outra. A tal ponto de, como o Fed manteve o patamar de juro, não haveria como o Brasil simplesmente cortar juro agora também. Note que quando o Fed cortar o juro, aí sim a gente vai ter uma folga para cortar. Porque daí o diferencial de juro entre o juro dos títulos públicos americanos e o juro dos títulos públicos brasileiros, isso vai ser reduzido. Então, se eu cair a taxa de juros americana de 4,25 para 4, eu posso reduzir pelo menos um pouco aqui o prêmio de risco hoje ofertado pelo Brasil. Então, eu posso abaixar para 14,75 novamente, 14,5 ou até um pouco mais do que isso. Mas isso ainda é cenas dos próximos capítulos. O próximo impacto é na dívida das empresas, e eu peguei aqui como exemplo a Cosan. Tá vendo aqui que o custo médio da dívida da Cosan é CDI mais 0,91? Até reduziu, porque a empresa está focada em desalavancagem financeira, ou seja, em redução do tamanho da sua dívida. Isso não é algo isolado da Cosan, que tem uma dívida alta, mas de outras empresas, Klabin, etc e tal. Não tem jeito. Com juro desse tamanho, as empresas têm que estar mais focadas não em investir e expandir as suas atividades, mas sim em reduzir dívida. De todo modo, a empresa está aí no esforço de redução de dívida e até reduzir o custo médio, só que acontece, CDI acabou de subir. Então isso prejudica o planejamento financeiro das empresas. Elas estavam contando com um juro X, agora foi 0,25x, né? Aumentando ali em 0,25%. E aí o CDI, que antes estava em 14,65, subiu para 14,95. Olha, pode parecer um percentual muito baixo, só que na prática, uma empresa que tem bilhões em dívida, ou o governo que tem trilhões em dívida, é muita grana que fica na mesa, que vai para o pagamento de juros. E a coisa não anda bem no Brasil, a gente está numa crise. O Brasil bate recorde de empresas inadimplentes. O site do Serasa te mostra os dados de recuperações judiciais crescentes. E quanto mais o CDI aumenta com a Selic, isso tende a piorar. Então a crise tende a piorar no Brasil. Porque as empresas contraíram dívidas supondo que a taxa de juros não subiria tanto. Mas você sabe, qualquer previsão está fadada ao insucesso. Tanto para cima quanto para baixo. E aí, essa imprevisibilidade toda do juro no Brasil está aí gerando toda essa conta nas empresas. Então esse é um outro impacto. Aumento do endividamento nas empresas e, consequentemente, em renegociações e recuperações judiciais. Outro impacto, as taxas dos DIs curtos e médios tendem a subir. E de fato isso acontece. Por quê? Porque o juro futuro de curto prazo está muito alinhado ao juro presente, que é a taxa Selic meta. Então, se a gente tem hoje 15% de Selic, o DI futuro tem que subir um pouquinho para ajustar isso aí. E DI futuro é ruim para o governo, porque é o juro futuro que determina a taxa que o governo vai ter que pagar para captar recursos, até mesmo em pré-fixado. Eu lembro que quando a taxa Selic estava em 2%, DI futuro de curto prazo, vencimento ali curto mesmo, estava lá em 1,86, 1,89. A Selic caiu para um patamar muito baixo e o DI futuro ajustou ainda para mais baixo. Só que aí você pegava um DI não curto, um DI mais longo, já apontava para
3,5%, 4%. Então tem todo esse ajuste no juro futuro que, como eu disse, determina a taxa que o governo vai pagar para captar dinheiro, e o governo não tem como sobreviver sem dívida, e também a taxa de precificação dos ativos. Só que, no caso de DI curto, isso não impacta tanto, porque nenhum analista adota DI de 1 ano, 2 anos para fazer valuation das empresas. É sempre coisa de 5, 10 anos à frente. Então, é só um impacto mais marginal aqui no mercado financeiro. E ainda temos o seguinte, um spread de crédito cada vez menor. E eu peguei esse exemplo aqui na minha área de administrador do BTG Pactual. Eu sou consultor de valores imobiliários, estou ali conectado junto ao VP Capital, ao BTG Pactual. E aqui eu consigo, quem faz consultoria comigo, com pelo menos mais de R$1 milhão no modelo fee-based, eu consigo zerar a corretagem, fazer as operações de renda variável para o cliente e ainda por cima eu consigo taxas melhores na renda fixa, mas o spread de crédito está cada vez menor. Olha só essa oferta pública da Petrobras, que está aí com debêntures incentivadas em aberto. Você vai notar o seguinte, olha só, taxa dessa debênture de 10 anos, IPCA menos 0,4 da NTNB, ou seja, IPCA mais 6,85, abaixo do IPCA mais 7 da NTNB, que é o título público. Em resumo, para não complicar muito a sua cabeça, as empresas estão captando ou com uma taxinha só um pouquinho acima dos títulos do governo, ou, no caso da Petrobras, com uma taxa abaixo dos títulos do governo. O que isso sinaliza para a gente? Aperto do spread de crédito. Em Petrobras nem tem, né? Um spread negativo. E nas demais empresas, o spread cada vez mais apertadinho. Isso é muito ruim. Por quê? Porque, viu? Vamos lá. Você que é investidor e vai ser credor de uma empresa, ou seja, você vai investir em renda fixa, em dívida. Você tem aqui os títulos do governo, onde, teoricamente, o seu risco de crédito é zero. Você sabe que vai receber e que o seu calote vem através de inflação, mas não o calote no sentido de não receber o valor nominal mais juros contratados. Seria inflação, né? O governo gerar inflação imprimindo moeda. Beleza. Mas você sabe que vai receber a grana. Então você fala, olha, para eu não colocar o dinheiro aqui no governo e colocar nas empresas, eu tenho que ter uma taxinha a mais, né? Que é o spread de crédito, o adicional de retorno, o prêmio de risco, lógico, claro. Só que isso está cada vez mais difícil, porque a empresa não consegue oferecer muito acima do que o governo está oferecendo, porque já está muito alto, percebe? E aí isso dificulta o financiamento das empresas, porque as empresas começam a ter dificuldade de não se socorrerem aos bancos, porque o mercado de capitais é assim, ele é uma alternativa aos empréstimos bancários, porque evita a necessidade de intermediário financeiro. Então, você consegue captar dívida, teoricamente, a um custo mais baixo, mas teoricamente, porque hoje a gente está vendo um cenário adverso, em que as empresas vão ter dificuldade de captar dinheiro no mercado, porque não conseguem oferecer uma taxa que justifique a pessoa não colocar o dinheiro em título público. De novo, afetando a economia, que as empresas não vão conseguir se desenvolver nesse sentido. Então, além daquele senso mais raso de vai dificultar o consumo das famílias, etc., e já o endividamento das famílias bem alto, a gente tem aqui a dificuldade das empresas se endividarem adequadamente. E dívida é algo indispensável para a economia. No modelo que a gente vive hoje, não tem como ficar sem. Então, isso gera uma atração massiva de capital para o governo, que, como eu mostrei para vocês, precisa pagar mais juros, pelo menos mais 6 bilhões só com esse aumento de 0,25 no ano. Olha só todo esse impacto. E como eu te disse, eu não estou esgotando a matéria aqui. Não tenho essa pretensão. Eu conheço a limitação do conhecimento humano, mas aqui são os principais impactos. E é preciso, nesse cenário, ter uma carteira de investimentos preparada para tudo isso. Então, se você tiver mais de R$1 milhão, conheça a nossa consultoria aqui embaixo, em que eu vou montar uma carteira de investimentos preparada para tudo isso. Ou conheça a nossa comunidade, como eu já citei antes. Agora, últimos comentários aqui no YouTube. Um momento. Quem inventou esse negócio de pagar 2 FGC? Para com isso, não existe de fato, mas é uma confusão que é gerada mesmo, César. Que um banco compra o outro e esse outro banco que já foi comprado já comprou o outro ou outros, e aí pode gerar a falsa percepção de que o FGC vai sendo dobrado, porque agora tem vários bancos num só, mas não, é só o do banco último comprador. Então o FGC, cuidado, não dependa demais dele, ainda mais nesses momentos de crise, onde um banco vai comprando o outro. Tá barato, né? Vou comprar o outro. E aí? E aí? Eu não confio na análise de risco de crédito dos bancos, mas nem ferrando. Olha o que aconteceu em 2008 com a quebra do Lehman Brothers. Sou bem cético em relação a isso, então cuidado
com assunção de risco desnecessário, pegando e colocando muita grana em banquinho duvidoso. Banquinho duvidoso. Não fique catando moedas debaixo de um rolo compressor. Comprei Petrobras por causa da possível valorização com a guerra. Que Deus me perdoe. Não sejamos hipócritas. Cada um tem seu motivo para ganhar dinheiro. Você não fez nada de errado aqui. Vamos lá. Vamos supor alguém que comprou ações da Vale após a tragédia ambiental. Essa pessoa tem que ser rechaçada? Não. Quem investiu nos Estados Unidos após a crise de 2008? Não. Fica tranquilo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você onde eu te ensino a escolher ações com apenas 3 indicadores. Corre lá.